TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começamos agora o programa Janela do Céu para que o Senhor Jesus seja honrado e glorificado através das nossas vidas, dos testemunhos, que nós temos sempre assistido aqui nesse programa, para que você possa se identificar com essas palavras, para que você possa se sentir renovado pelo Espírito, de ver a atuação do Espírito, nos pensando, nos trabalhando, nos tirando do mundo, nos colocando para dentro da sua igreja, do seu plano, do seu propósito, nos restaurando para a honra e glória do nome de Cristo, E hoje nós fazemos parte da economia do Senhor, fazemos parte do plano do Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos? Então, é com esse objetivo que existe esse programa, para que muitas pessoas possam conhecer o que o Senhor fez e faz, na vida de todos nós, diariamente nos moldando à sua vontade. E para iniciarmos, eu gostaria de abrir a palavra em João, no capítulo 1, no versículo 1, 2 e 3, que são os versículos muito interessantes aqui, que o Senhor nos mostra que Ele é o verbo, que Ele é o sentido da nossa vida. Que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então, sem Cristo, não há sentido algum, nada do que foi feito se fez, e é isso que acontece nas nossas vidas quando nós somos encontrados pelo Senhor, Nós passamos a ter um sentido na nossa vida. E hoje nós estamos aqui com a presença da Carolina Escobar, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que vai contar um pouquinho da sua história, Como que Cristo adentrou, na sua vida e como foi esse período, de Cristo encontrar. Tudo bem, Carol? Tudo bem, boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria estar compartilhando um pouco do agir do Senhor na minha vida. Amém. Então, como era a tua vida antes do Senhor? Antes de você aceitar o Senhor Jesus como teu único e verdadeiro Salvador? Assim, eu sempre fui criada pela minha avó e sempre fui eu e só ela, sabe? Mas eu sempre senti um vazio, por não ter um pai, assim, sabe? Não ter uma mãe, assim, sabe? Assim, o afeto, E sempre fui só eu e ela. Só que ela sempre me deixou livre pra mim escolher, sabe? O que seguir. Ela nunca me levou em lugar nenhum, Ela nunca falou assim, tu tem que seguir isso. Ela sempre soube que quando tivesse uma idade, eu escolheria o meu caminho, Até muito eu me lembro assim, que quando eu estava na escola, tinha minhas colegas e sempre perguntavam a professora, quem é cristão, a levanta a mão, quem é de alguma coisa, sempre falava. E eu nunca sabia, Eu chegava assim em casa e perguntava pra ela, mãe, o que eu sou que eu não sei responder na escola? Que aí eu chamo a minha avó de mãe, Aí ela falou assim, Carol, um dia tu vai saber o que tu é, eu deixo pra te escolher, eu não posso te influenciar a ser alguma coisa. E eu sempre achei assim, que interessante, porque a minha mãe nunca sabe, ela sempre teve isso, pra mim seguir o que fosse pra seguir, que viesse do meu coração, Olha só, isso é interessante, Nós precisamos deixar Cristo guiar, E nesse momento que você viveu com a tua avó, você nunca frequentou lugar algum, nenhuma igreja, nenhum movimento, nada? Não, nunca frequentei, Ela nunca foi em lugar nenhum, Tanto é que ela só falava assim, tem um Jesus que ele que tu vai pedir as coisas, só isso. Mas ela nunca foi em lugar nenhum com ela. Olha só. E como era a tua vida, assim, tu se sentia sozinha? Você sentia um vazio pelo fato de você não conviver, com os teus pais? Como era sentir isso e como você viu, assim, que Deus foi te libertando disso? Assim, eu sempre era uma rejeição, Que eu vim conhecer mais o que era rejeição, amargura, quando eu vim para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas sempre sentia aquele vazio, Mas eu sabia que
tinha que ser assim, Deus escolheu daquela forma, e eu, assim, não sentia tanto, assim, porque as pessoas não ficavam, assim, falando, sabe? Ai, cadê tua mãe, cadê teu pai? Parecia que era tão natural, né? Só que mesmo assim a gente sempre pensa, né? Tem as comemorações, tipo Dia dos Pais, essas coisas que é do mundo, né? Assim, essas coisas eu nunca tinha, assim, quem levar na escola para apresentar, era tudo sempre só a minha avó. É isso realmente, nessas horas que a gente sente, né, aquela falta. Isso. E como foi que você veio conhecer a Cristo, né? Na verdade, Cristo que nos conhece, que nos chama. Como que foi? Através de uma pessoa? Foi alguém que te falou de Cristo? Como que foi? Assim, ó, minha avó, a mãe, nunca me influenciou a ir lugar nenhum. Só que quando eu fui para o ensino médio, eu conheci uma colega minha e ela me convidou para ir numa denominação. Aí eu comecei, através dela, a ir nessa denominação, né? Só como eu nunca conheci Cristo, nunca aquilo tudo, assim, começou a entrar. E tem Cristo, né? E ali começou a verdade, né? Comecei a entender. E lá, assim, eu fiquei 3 anos e eu até falava pra minha avó, sabe? Vamos lá, não sei o quê. Só que ela nunca tinha opinião nem nada. Eu ia, assim, essa minha amiga me levou e eu fiquei 3 anos lá. Aí eu sempre tinha vontade de me batizar, né? Só que nas denominações, assim como lá, tinha que só poderia me batizar depois que eu tivesse um estudo, um ensino, né? Só que eu nunca via na palavra, né? Isso, só que como eu acreditava que tinha que ser assim, só que esse estudo nunca tinha oportunidade de eu fazer para mim poder me batizar. Aí, assim, no último ano de ensino médio, eu conheci uma irmã, né? Teve um arranjo de uma... Você queria se batizar, tinha o desejo, mas não conseguia porque tinha que fazer um curso. E nesse curso, tu nunca poderia estar presente, isso? Isso mesmo, os horários não fechavam e nunca tava assim, sabe? Eu tinha uma luta porque eu sabia, sabe, que aquilo era da vontade do Senhor, só que nunca fechava os horários. Eu falava assim, não, mas eu me disponibilizo, né, a ter um horário, porque eu queria, né, o Senhor já tava, só que nunca tava, sabe? E eu achava assim, tá, mas tem que ser assim, eu não conhecia outra verdade, não conhecia nada, acreditava que era daquela forma. Aí, assim, daí essa irmã, no último ano de ensino médio, entrou na minha vida, numa turma. Só que quando ela entrou, eu não aceitei ela, sabe? Tipo assim, eu não acredito que ela vai ser da minha turma, coisas assim. E eu tinha um grupo de amigas e eu me afastei de todo mundo por causa dela. Só que daí tu vê, né, que tinha alguma coisa que não queria que eu me aproximasse dela, porque eu ia conhecer a verdade e tudo. Aí, assim, no início, assim, era muito ruim, assim, sabe? Eu ficava sozinha, só pra mim não ficar perto dessa irmã. Só que daí foi acontecendo situações que a gente tivemos que compartilhar. E ela perguntava coisas pra mim, eu comentava com ela, e ela me dizia, assim, o fluir, né? Aí até um dia que ela me perguntou, Carol, tu já é batizada? E eu, não, é que nunca tá pra me fazer o curso. E eu vi, assim, que ela ficou meio que espantada. Mas ela me mostrou na palavra que não precisava ter nada. E eu comecei, tipo, é verdade, né? Eu comecei ali a ver que não precisava. Daí ela me ofereceu os materiais. Olha, eu tenho alguns livros e eu posso te emprestar. E aí eu fiquei com a curiosidade de conhecer, só que em momento algum ela me indagou aí na igreja, ela começou só a compartilhar, me mostrar a verdade, porque a verdade nos liberta, né? E através dela, o Cristo começou mais a fluir e eu comecei a entender mais. Qual foi o primeiro livro, assim, que você estudou, leu e que mexeu, tocou o teu coração? O primeiro livro que ela me emprestou foi o Portal da Glória, que eu me lembro. E aí eu me lembro, assim, que na capinha dele tinha a oração do Novo Nascimento. E eu fiz, assim, aí depois desses, eu falei pra ela que eu... Então ela me perguntou se eu tinha gostado, eu gostei. Ela até pediu pra mim deixar assinado atrás do livro alguma parte que tinha me marcado, né? E aí eu deixei, assim, marquei. E eu vi, assim, que interessante, né? Tinha vários livros. Aí depois o próximo que eu li, eu me lembro, foi Estabelecendo o Modelo do Monte. Daí ali abriu tudo, sabe? Eu comecei, que nossa, tão grande, tem tanta coisas. E aí começou a compartilhar. Aí eu me lembro, começou algumas tribulações, algumas coisas muito difíceis na minha vida naquele tempo. O que houve? O que aconteceu? Assim, ó, eu tava passando por algumas situações, assim, que eu não tava me encontrando mais na outra igreja. A coisa, assim, que eu tava num relacionamento, e esse relacionamento não era da vontade do Senhor. E aí eu comecei a me afastar daquela igreja por causa dessa pessoa que frequentava lá, né? Aí o que aconteceu? Ela falou assim, Carol, eu posso te convidar para um micro?
Aí eu falei assim, sim, eu preciso. E eu precisava, assim, que o Senhor me libertasse, né? E eu falei assim, sim, pode. Sim, me convidava assim, tá. Então, me disse o horário. Eu fui. Só que pra mim também era uma batalha. Eu tinha me esquecido do dia do micro. E quando ela me ligou, era 2:20. E ela falou assim, Carol, tu tá vindo? E eu não me lembrava nem que tinha, né? Aí eu, assim, coloquei a roupa, assim, só saí, assim, rápido e fui. Quando eu cheguei lá, assim, eu senti, assim, uma unção, uma coisa que eu nunca tinha sentido, sabe, assim, meu espírito, sabe, assim, foi uma coisa muito tremendo. E aí eu vi, assim, que ali o Senhor começou, e a partir daquele micro, o Senhor começou, eu pedi muita revelação, eu queria entender, sabe, porque eu tava meio perdida, porque eu tava vindo de uma denominação e lá era uma religião, né, era só domingo, eu não abria a Bíblia, dia de semana, eu não sabia o que era consagração, eu não entendia nada, assim, tudo tanto fluir, que eu fiquei tão apaixonada, sabe? Que eu posso, todo dia eu tenho que me consagrar pro Senhor, que eu tenho que abrir a Bíblia de manhã, fazer as primícias, oração. E eu vi, assim, é tão grande, e eu vi, assim, que era só aquele Deus amor, sabe? Não sabia, assim, que tinha a palavra da cruz, vim conhecer na igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra da cruz, né? E aí, assim, que também tem um novo reino que tá vindo, tem tudo aquilo, e eu não conhecia nada, eu fiquei, tipo... Deus começou a me mostrar, assim, eu fiquei, olha tudo que tem pra acontecer, olha tudo, olha o que eu tava perdendo, né? E aí eu comecei a me interessar, né? Daí, só que quando eu fui nesse micro, no outro dia ela já me convidou pra ir no culto, só que eu tive uma resistência, daí ela me ligou e falou, oi, Carol, vamos? E eu, não, tem a minha igreja pra mim ir. Só que daí Deus apertou bem mais. E aí, quando eu vi, assim, eu tava me completamente distanciando, naturalmente, né? Não teve nenhum, tipo assim, Carol, tu tem que começar a frequentar aqui, nada. Foi tudo naturalmente. E eu vi, assim, quando eu vi, eu já estava integrada no corpo de Cristo, né? Quando eu vi, eu já estava frequentando aqui. Quando eu vi, eu encontrei Cristo de verdade. E, assim, eu vi tudo que Cristo tinha preparado para minha vida, para o meu futuro, sabe? Foi através da Igreja do Senhor Jesus Cristo que começou tantas libertações. Foi através da palavra do Senhor aqui. E aí você se batizou? Amém, isso. Aí, no último dia do ensino médio, eu decidi, sabe, daí eu já tinha um entendimento, assim, eu vi, sabe, que não precisava de tudo aquilo, e aí no último dia, pra te ver, né, ficou o ano inteiro, e no último dia, assim, eu me lembro que eu fui e desci as águas e aceitei o Senhor como meu único Senhor e Salvador, e aí Deus começou a fazer muitas maravilhas. Olha só, né, parece aquele dia, assim, que tudo que a gente sempre quis ou sempre sonhou, de repente aquilo se encaixa, né, dentro do nosso coração, através da palavra, a gente sente aquele fluir do Senhor, aquele encontro, assim, agora a gente entende muitas coisas, né, não só uma parte do Evangelho, não só a parte que nos beneficia, mas a parte que é a minha responsabilidade também, né, para com Deus, que todos nós temos um propósito, que todos nós fazemos parte desse reino e parece que isso encaixa, né, dentro dos nossos corações e isso é a grande alegria que a gente sente, né, quando a gente ouve o Evangelho do Reino e entende, assim, todo o propósito do Senhor, né. Isso mesmo, eu vi, assim, que era muito maior toda a vontade do Senhor e através dos livros, através das ministrações. E aí eu comecei a comer da mesa, né? Eu comecei a escutar Café com Cristo, aí eu comecei a ver os programas, eu comecei assim que não era só um domingo ir ali e escutar, né, um pastor que tinha todo o envolvimento, que todo dia eu tenho como me alimentar e também tem a TV por assinatura, né, que tem como lá tudo que eu preciso, né, coloca lá e a gente procura, tem muitas formas, né, e eu fiquei apaixonada por tudo isso e Deus entrou, assim, de uma forma, assim, muito amor, assim, e aí começou também uma farsa de eu começar a me consagrar para mim poder apacentar meus familiares, né. Olha só, que bênção, né. A gente vê que o Senhor vai trazendo, vai fazendo de uma forma que a gente não espera, né? Uma forma tão natural, tão simples. Deus, ele nos chama, né, para essa realidade e sobre o batismo só precisa de uma decisão, né? O batismo é só uma declaração pública de que eu decidi por Cristo e naquele momento a gente sai do mundo natural, né, do reino das trevas e passa então a fazer parte do reino da luz, né? Nós morremos com Cristo e nascemos com Cristo.
Então, se nós formos procurar na palavra, em Atos e todo o agir dos apóstolos, dos ministros, o batismo era no ato que as pessoas aceitavam a Cristo, né? Na palavra de Deus diz, né, que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, para completar, né, a nossa salvação, nós precisamos do batismo, porque quando a gente aceita Jesus e é batizado, a partir daí, né, não é o fim da nossa relação com Cristo, mas a partir daí o Senhor começa, né, que é a regeneração. Deus começa a trabalhar na nossa vida, Deus então começa a restaurar a nossa alma, porque naquele momento nós fazemos parte, né, do plano do Senhor. Mas fique conosco, nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, que a Carol tem muitas coisas para compartilhar conosco. Janela do Céu.